Ferreira de Almeida, mas hoje eu estou com NTLH, na linguagem de hoje. Você pode achar diferente, mas se tiver um celular aí, alguma coisa, que quiser baixar ela, você pode baixar e você vai ver que é uma Bíblia muito boa de ler, que é na linguagem de hoje, mais fácil de entender as palavras da Bíblia. Amém? Vou começar a ler. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Amém? Vou repetir mais uma vez para você. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Amém? Hoje é comum a gente não aceitar. É comum a gente não aceitar as coisas que acontecem em nossa vida. Muitas coisas acontecem e nós, às vezes, nós perguntamos, poxa, por que eu perdi o controle disso? Por que eu não tenho controle? Porque o controle não vem de cada um de nós. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle de nada. São muitas as coisas que nós fazemos. Por exemplo, nós não temos controle sobre o tempo, nós não temos controle sobre a nossa saúde, nós não temos controle sobre a nossa paz, nós não temos controle. Até achamos que temos, mas não temos. Então, no dia a dia, você sai, você pega seu carro e você sai. Quantas pessoas pegam um carro durante o dia, sai para o trabalho e no meio do caminho ele bate o carro? Então ele achava que tinha controle no volante, mas ele perdeu o controle em certa ocasião e acabou batendo o carro. Quantas vezes a dona de casa está lá cozinhando e ela perde o controle no fogão e queima o dedo, ou deixa cair um copo. Ou seja, são pequenas coisas que mostram para cada um de nós que nós não temos controle sobre nada. Então, o Jeremias ele estava passando por um momento difícil, onde ele foi injustiçado, onde ele passou por várias provas, várias lutas, foi jogado num poço. Jeremias ele estava lamentando a sua situação e ele diz que, olha, que ninguém pode fazer nada. Nada acontece se Deus não der permissão. Tudo é com a permissão de Deus. Jeremias estava dizendo que ninguém pode fazer acontecer. Ou seja, nem eu nem você pode fazer acontecer nada. Tem muitas das coisas que nós pensamos que podemos fazer acontecer, mas não podemos. E ele estava dizendo isso. Jeremias não fez nada de errado, Jeremias estava pregando a palavra de Deus, Jeremias estava anunciando a palavra de Deus, e no entanto as pessoas que não aceitavam o que Jeremias pregava, então eles perseguiram Jeremias, injustiçaram Jeremias, e trataram Jeremias de tal forma que violaram os direitos de Jeremias, porque ele era um cara inocente, era uma pessoa inocente. Mas Jeremias estava dizendo, olha, poxa, mas tudo aconteceu porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Mas também acontecem coisas porque nós também merecemos às vezes. E nós não temos controle sobre isso. Nós temos controle sobre algumas coisas que nós achamos que temos. É um meio de filosofia. Eu acho que eu tenho controle. Por exemplo, eu estou com essa caneta na mão e eu tenho controle dela, mas ela pode escorregar da minha mão e cair. Ela pode cair da minha mão e eu perder o controle. Mas Deus, irmãos, Deus jamais perde o controle. Deus jamais perde o controle. Deus ele tem controle de tudo, tanto do universo como o que está dentro da terra. Deus tem controle dos mares, Deus tem controle da terra, do fogo, da água. Deus tem controle sobre nossas partículas, nossas células, nossos pensamentos. Deus tem controle de tudo. Está sob o controle de Deus. Tudo está, inclusive as coisas boas e as coisas ruins. E é isso que eu quero falar nessa noite para você. Está todo mundo se perguntando nos dias de hoje, por que esse mal veio sobre a gente? Por que está acontecendo tanta coisa ruim com a gente? E esse mal está vindo sobre a terra. São tantas coisas, não só o que está acontecendo sobre o coronavírus, o novo coronavírus, não só isso, mas os acidentes, os assassinatos, os estupros, as guerras, as doenças em geral, os governos ruins, os governos bons, tudo está acontecendo. Nós nos perguntamos, poxa, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado para eu merecer passar por isso? O que foi que eu fiz para que isso acontecesse comigo? Olha, é interessante isso. Eu estava hoje refletindo sobre essa palavra e deu trabalho para eu entender isso. E Deus falou no meu coração ricamente, fortemente, dizendo o porquê.
E ele disse assim para mim, olha, eu tenho controle de tudo. Não cabe a você, não compete a você questionar. Não compete a você murmurar contra mim. Não compete a você atribuir nada. Não compete. Só aceitar. Somente aceitar. Não querer se justificar diante de Deus é louvável. Mas quando nós tentamos nos justificar diante de Deus, ou seja, dizer que nós não somos merecedores de coisa A ou B, de coisas boas ou ruins, então isso acontece, Deus não se agrada disso. E Jeremias, ele estava dizendo, ele é chamado de profeta chorão, e Jeremias era uma pessoa que muito reclamava. Mas nesse ponto aqui, Jeremias fala uma coisa muito interessante. Jeremias diz o seguinte: ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Ele entende que tudo o que estava acontecendo com ele era por permissão de Deus. Vamos lembrar de um homem que nós conhecemos, todos os dias nós ouvimos falar. Acho que um dos personagens da Bíblia que é mais conhecido sobre a face da terra, que é Jó. Jó não estava fazendo nada de errado, Jó não tinha feito nada de errado, Jó estava vivendo a vida dele, mas um mal veio sobre Jó. E entenda o texto, se você conhece a história de Jó, você vai entender que Jó estava ali e Deus e o diabo estavam tendo uma discussão. E Deus, ele provoca o diabo. Vê meu servo Jó. Olha, Deus tinha um plano na vida de Jó, mas Deus provocou. Ou seja, Deus diz assim: vê meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente a mim. Olha, e ele provocou. E aí Satanás vai lá e também cita, se defende, diz assim: olha, claro, ele é isso tudo porque o Senhor cerca, o Senhor toma conta dele, o Senhor é quem controla tudo, o Senhor não deixa fazer nada. Então Deus permite que Satanás vá e toque Jó, fira Jó. Quem permitiu? Deus. Deus permitiu que Satanás fosse lá e tocasse Jó. E Satanás tomou os gados de Jó, tomou os camelos de Jó, o jumento de Jó, tirou os filhos de Jó, tirou as casas de Jó, tirou tudo de Jó. E deixou Jó doente, tirou a saúde de Jó. Mas se você entender, lá no final do livro de Jó, você vai ver que ele chega aos parentes de Jó tudo, e eles lamentam a Jó pelo que Deus havia feito com Jó. Você vê, quem fez? Deus havia feito. Porque nem Satanás tem controle sobre a terra. Ele não tem controle de nada. Nada. O que é mal que acontece por quê? Porque Deus permitiu. O diabo não tem poder de fazer nada se Deus não der permissão. Ou seja, quer ver um exemplo? Jesus é levado no deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo maligno. Quem levou Jesus? O Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus até o deserto. Quem levou foi o Espírito Santo. Levou ele para a prova, levou ele para ser tentado, levou ele para o deserto. Quem levou? Deus, o Espírito Santo, levou Jesus. Mas lá, quem tentou Jesus? Quem tentou Jesus foi quem? Satanás. E Deus permitiu que Satanás tentasse Jesus. Permitiu que Satanás transportasse Jesus até o pináculo do templo, até o monte. Foi permissão de Deus, porque Satanás não podia tocar em Cristo, não podia fazer nada sem a permissão. Não podia chegar na presença de Jesus sem permissão de Deus. Então tudo acontece por isso. Porque o Senhor é quem dá permissão. E eu vou provar para você que Deus é Senhor do bem e do mal. Deus é o Senhor que faz as coisas acontecerem. Ou seja, pode até parecer uma coisa dura, uma coisa perversa, não é. Deus está fazendo o plano dele se cumprir em nossa vida. Às vezes os meios que Deus usa uns meios que é doloroso, como ele fez com o pessoal no deserto. Ele diz assim, ó, te levei para o deserto, te fiz ter fome, para tu entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Altíssimo. Ou seja, para que o povo de Israel ouvisse a voz de Deus, se alimentasse da voz de Deus, vivesse segundo a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus foi obrigado a levar o povo para o deserto. Ou seja, Deus não quer magoar ninguém, Deus não tem prazer nisso. E exemplo isso abre em Isaías 45, eu vou mostrar a você que Deus não tem prazer nisso. Isaías 45, verso 5, abre aí em casa agora, Isaías 45, verso 5, queria que você acompanhasse comigo, Isaías 45, verso 5, a gente vai ler até o 7. Mas eu queria falar para você o seguinte, que Deus ele não tem prazer de fazer isso, mas é necessário às vezes. Tem coisas que acontecem que Deus, ele se faz necessário, ele para cumprir o plano dele, para cumprir o plano dele em nossa vida, ele, às vezes, nos pune, às vezes ele coloca coisa
pesada, que nós às vezes dizemos assim, por que o Senhor fez isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que o mal veio sobre a minha vida? E a gente fica se perguntando. Agora é necessário que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos dizer ou ficar chateado com Deus, porque Deus está cumprindo o seu plano. É necessário que nós venhamos entender e aceitar para que Deus cumpra o plano dele na nossa vida o mais breve possível. Porque quanto mais nós resistimos, mais vai demorar. Quanto mais nós resistimos, mais Deus vai fazer as coisas ficar difíceis, até fazer a vontade dele prevalecer em nossa vida. Se você insistir em querer lutar contra os planos de Deus, seja ele bom ou ruim, então vai acontecer o seguinte, vai acontecer que ele vai demorar mais ainda, o tratamento que ele está fazendo comigo, com você, vai ser muito mais prolongado e dói mais. Diz o seguinte, somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Ele diz, somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou forças para lutar. Vamos parar um pouquinho aqui? Olha o que Deus diz, olha, somente eu sou o Senhor. Ele está dizendo que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. E ele diz, embora você não me conheça, eu é quem te dou forças para lutar. Ou seja, ele provoca a luta, ele provoca a guerra, ele coloca você em guerra, ele coloca você em situações difíceis, mas ele mesmo é quem te dá força para resistir. A Bíblia diz que Deus não dá fardo a ninguém que a pessoa não possa carregar. Deus não vai te dar nada que você não possa suportar. Deus não vai fazer nada na sua vida que você não suporte. Deus não fez nada na vida de Jó que ele não suportasse. Jó terminou a vida dele vivo. Jó terminou a jornada, melhor dizendo, que ele passou o sofrimento vivo. Deus disse para Satanás, olha, toca tudo, mas não lhe tira ali a vida. Ou seja, a sua vida permanecerá. Mas a prova que Deus vai colocar em sua vida, a situação difícil, é para aumentar a sua fé, para você entender que só existe um Deus além dele. Você não tem controle, só Ele tem controle de tudo, é só Ele. Ele é o único Deus, Ele é o único. E Ele continua dizendo assim, olha, faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba. É brincadeira, ó. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba. Saiba o quê? Que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Ele quer que o mundo inteiro saiba. Mas Ele vai fazer o quê? Vai vir o mal e o bem sobre a vida das pessoas. Alguns Ele traz o bem e exalta, como Ele fez com Salomão, fez Salomão ficar rico, como Ele fez com Davi, fez ganhar as batalhas, como Ele fez com Josué. Ele exaltou esses homens, mas em certas feitas teve alguns que Ele tratou com dificuldade. Ele pegou Jó, conhecido pelo sofrimento. Ou seja, uns é conhecido pelo sofrimento e outros são conhecidos pelas vitórias, pelas vidas, pelas conquistas. Então, em algumas pessoas Deus vai trazer o sofrimento, em algumas pessoas Deus vai trazer a vitória, para que as pessoas vejam na sua vida, na minha vida, que Ele é Deus, para que Ele seja exaltado. É para isso que Deus, Ele traz as lutas, as dificuldades. Eu na minha vida, por exemplo, eu passei por muita luta na minha vida, eu passei por muita dificuldade. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida, eu comecei novo, eu casei com 15 anos de idade, eu era um menino, eu tinha acabado de perder meu pai, eu tinha enterrar meu pai. E eu fui morar, estava morando com minha avó, e eu vivi uma vida muito difícil, uma vida numa casinha pequena, muito difícil, não tinha o que comer direito, não tinha o que vestir direito, e eu tive que batalhar, e eu casei mesmo assim, a gente novo, né, a cabeça da gente é de jovem, às vezes nós tomamos decisões, mas Deus tinha um plano na minha vida. Mas eu passei por muita luta, e eu enfrentei várias dificuldades, até entender, e eu tentei retardar os planos de Deus, e quanto mais eu tentava retardar, mais aí foi demorado o meu processo. Foi demorado, eu sofri mais, eu prolonguei a situação. Então, Deus, Ele quer realizar um plano na minha vida e na sua, mas cabe a cada um de nós entender que por que Deus traz as coisas sobre a nossa vida. E nós não podemos lamentar, nós não podemos fazer lamentações das coisas que Deus traz. E Ele continua dizendo, versículo 6, faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba. Aí diz assim, que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. É o que ele está dizendo. Somente Ele é quem? É Deus. E ele diz assim, eu sou o Criador da luz e da escuridão. E, aqui ó, e mando bênção e maldição. Eu sou o Senhor que faço isso. Ele está dizendo assim, ó,
eu sou o criador da luz e das trevas, da bênção e da maldição. E é eu que faço isso. Ele está dizendo que eu, o Senhor, é quem faço. Eu, o Senhor, é quem faço isso acontecer. E a gente, às vezes, a gente quer mudar o rumo que Deus está tomando na nossa vida, mas nós pedimos, Deus, lapida a minha vida, me faz uma pessoa melhor, tira de mim as coisas que não te agradam, mas às vezes para Deus tirar alguma coisa de você e de mim, Deus tem que fazer alguma coisa em relação ao bom ou ruim. Às vezes nós estamos numa zona de conforto e Deus tira a gente da zona de conforto, para a gente entender que Ele é o Senhor. E às vezes nós estamos numa zona de dificuldade e Deus coloca na zona de conforto. Para quê? Para também as pessoas entenderem, nós entendemos que foi Ele que nos abençoou. Então Deus, Ele faz acontecer isso. E Ele diz assim, ó, eu sou o criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições, eu sou o Senhor. É maravilha isso, é glorioso isso. Deus é bom demais, Deus é poderoso. E nós temos que ter essa concepção, temos que ter essa visão de Deus. E se nós pegarmos bem para entender qual é os planos de Deus em nossa vida, nós temos que ver que, mas me diz assim, mas poxa, eu tenho que aceitar a prova. A gente não estou dizendo a você que você tem que aceitar. Estou dizendo a você que você tem que buscar, não murmurar contra Deus quando a situação chegar. Não chegar, não blasfemar contra Deus, não querer ir de contra Deus quando essas coisas acontecerem. Nós não devemos aceitar a dificuldade. Nós não devemos aceitar quando estamos desempregados. Nós não devemos aceitar quando estamos doentes. Nós não devemos aceitar o que está acontecendo. Mas isso aí vem para quê? Para que nós venhamos nos achegar mais para Deus. Buscar Ele, nos prostrar, estar ligados nele, buscando a Ele. Para quê? Para que nós possamos crescer espiritualmente. Elevar o nível. Porque eu mesmo, quando eu estou passando por luta, eu faço o quê? Eu oro mais, eu jejuo mais, eu me aproximo mais de Deus, porque eu entendo que só tem um jeito de eu recuperar minha situação, é buscando a Ele, é pedindo a Ele misericórdia, é pedindo a Ele perdão, é pedindo a Ele que Ele poupe de mim esse cálice. Jesus disse, olha, se for possível, Senhor, tira de mim esse cálice. O próprio Filho de Deus pediu. Isso aí não é murmurar, isso aí é pedir, se for possível. Ou seja, nossa oração tem que ser, Senhor, se for possível, não deixa eu passar por isso. Olha, Senhor, eu tenho vivido na Tua presença, eu tenho Te buscado, me ajuda, não faz isso comigo. Olha, me poupa. Ou seja, se tem alguma coisa que tem feito para o Senhor se desagradar de mim, tira de mim. É isso que tem que acontecer. Pedir a Deus perdão, misericórdia. Pedir a Deus que Ele seja misericordioso conosco. É que o mundo tem que pedir, o mundo não tem que murmurar, brigar, dizer, o Senhor é mau, porque o Senhor trouxe esse mal sobre a gente, o Senhor é perverso, o Senhor está querendo nos punir de maneira severa e injusta. Não é isso. Não, é dizer, Senhor, olha, eu tenho que pedir perdão ao Senhor, porque se está acontecendo isso na minha vida é porque alguma coisa eu fiz. Alguma decisão, alguma coisa eu tentei fazer e não lhe agradou. Então tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha alma. Me liberta, tira de mim as coisas que não provêm do Senhor. Para que eu possa, Senhor, agradar ao Senhor, e o Senhor me leve para o caminho certo. Para que eu possa viver uma vida transformada em Tua presença, uma vida, Senhor, onde o Senhor se agrade da minha pessoa. Então, é isso que tem que acontecer. Jeremias, ele agradava a Deus, mas teve um momento que Deus teve que deixar Jeremias passar por certas situações. Para quê? Para trazer na vida de Jeremias. E aqui, em Isaías, Deus está falando de Ciro. Olha que coisa interessante. O único judeu, a única pessoa que não era judeu, que Deus unge rei. Ciro, o rei Ciro, Deus unge rei. Você tem uma ideia? Então Deus fez, olha, uma pessoa que não era do povo de Israel, ungido rei. E Deus foi lá e deu reinos a ele, deu vitórias a ele em batalha. Ele conquistou a Babilônia. Para você ter uma ideia, olha como é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Deus pegou, é incrível Deus pegar um rei de outra dinastia, de outro povo, que não era o povo de Israel, o povo escolhido, e coloca e exalta ele. Olha, quem poderia fazer isso? Não foi o diabo que ungiu Ciro, foi Deus, está aqui. Se você começar a ler Isaías 45, você vai ver, diz assim, ó, o Senhor ungiu Ciro, olha, como rei, e ele pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Olha para isso. Foi a vontade de Deus fazer Ciro, que não era um judeu, que não era um israelita, não era ser rei. Era a vontade de Deus. Então Deus pega pessoas, tanto faz
crente, descrente, Deus exalta. Independente, Deus é a vontade dele. Aí as pessoas perguntam assim, olha, por que eu sirvo o Senhor e a pessoa que não está te servindo está sendo vitoriosa e eu não? Aí a pessoa vai lá reclamar de Deus. Mas de quem é a vontade? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que quiser. Ele é Deus. Ele é Deus, ele manda em tudo. Então não cabe, não compete a gente questionar. Não compete a gente murmurar. Não compete. E eu vou dizer por quê nesse instante. A gente vai voltar lá para a Lamentação de Jeremias e eu vou explicar de que se queixa o homem. Está escrito de que se queixa o homem. Então nós não podemos de jeito nenhum estar murmurando contra Deus, reclamando do que Deus impõe para a nossa vida. E você pode ir comigo acompanhar Eclesiastes capítulo 9. Vai em Eclesiastes capítulo 9. Mais uma vez eu vou dizer vou mostrar para você. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Eu queria ler com você. Eclesiastes capítulo 9. Se você não conseguir abrir a Bíblia, você anota, ou que você depois pode ler. Mas eu vou ler para você aqui assim. Diz assim: eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla as pessoas sábias e as pessoas honestas. Fazem até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe de nada do que vai acontecer no futuro. Mas isso não faz diferença, pois a mesma coisa acontece com homens honestos e desonestos, com bons e maus, religiosos e não religiosos, os que adoram a Deus, os que não adoram. Olha que interessante. Deus faz acontecer coisas boas e ruins, tanto com pessoas boas e com pessoas ruins. Deus não faz acepção. Deus, ele faz o mal vir sobre pessoas boas e ruins. Não importa se a pessoa é crente ou não é crente, se a pessoa pratica ou não pratica, Deus tem controle delas também. Deus tem controle de tudo. Então, ele faz acontecer, tanto nas pessoas boas como nas ruins. Então, ele tem controle de tudo. Mais uma prova que ele tem controle de tudo. Olha você ver, ele faz acontecer sobre honestos e desonestos, bons e maus, religiosos e não religiosos, ou seja, crentes e descrentes. Crentes e descrentes. E aí as pessoas perguntam assim, como diz Malaquias, né? As pessoas dizem, inútil servir o Senhor, né? Porque eles viam as nações conquistarem e eles reclamaram por que não estava conquistando. E Deus diz, Deus chama eles para um conserto, Deus chama eles para uma decisão, Deus chama eles para voltar para eles. Deus diz assim, voltai-vos para mim, eu voltarei para vós. Lá em Malaquias, ele diz assim, aí Deus chama o povo para um conserto. E toda vez que as coisas começam a acontecer, Deus está chamando a gente para um conserto. Chamando a gente para uma mudança dentro de nós. Chamando a gente para fazer a diferença. Para que ele possa poupar a gente, ele possa exaltar o nome dele através da nossa vida. Ou seja, ele diz assim, quando o povo de Israel, ele faz uma proposta, olha, faz isso, isso, isso e isso, começa pelo dízimo, ele começa a falar, né? E aí, eu não estou falando do dízimo agora, eu só fiz questionar, mas ele diz assim, olha, outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, quando ele faz acontecer as coisas sobre justos e não injustos, então ele quer mostrar para você que ele é Deus de fazer a diferença. Mas se você se humilhar, se você se render, se arrepender, aí Deus descerá do céu e sarará a terra. É o que está escrito. E nós precisamos, irmãos, entender os planos de Deus. Precisamos entender e não ficar lamentando e não ficar aí reclamando de Deus. Não é de Deus que nós temos que reclamar. Eu vou dizer para você de quem a gente tem que reclamar, de quem a gente tem que se culpar, de quem a gente tem que atribuir as provas que nós passamos, de quem a gente tem que botar a culpa no que nós passamos. De quem? Deus tem controle de tudo. Deus controla tanto o diabo quanto as coisas, quanto os anjos. Deus controla os anjos bons e os ruins, as coisas boas e as ruins. Só que as coisas que acontecem em nossa vida, acontecem por um propósito, para um propósito. Para que aconteça alguma coisa em nossa vida, tem que ter um deserto, tem que ter alguma coisa. E Deus faz, a uns ele dá bênção e a outros dá maldição. Por exemplo, Saul teve o reinado. Deus deu a Saul glória de um rei. E Saul jogou fora, Saul se acabou. Saul se destruiu. Saul não deu valor. Deu a ele um reinado, exaltou Saul e subiu para a cabeça. E subiu para a cabeça.
Já Davi, Deus deu um reinado a Davi, deu a Davi um reinado, mas deu um reinado para ele conquistar o reinado. Não deu tudo de mão beijada. Pode olhar, Saul foi ungido rei e botado como rei, posto como rei, pronto. Davi foi ungido rei, teve que conquistar o reino. Deus ungiu Davi como rei, mas Davi teve que lutar pelo reino, lutar pelo trono. Davi teve que batalhar, Davi teve que enfrentar gigantes, teve que enfrentar o próprio Saul, teve que ser benevolente, teve que ser bondoso, teve que ser uma pessoa preparada, tem que ser uma pessoa que ele viveu. Tanto que Deus põe Saul diante dele, e daí Saul queria matar Davi, e bota diante dele, Davi não toca. Davi diz, oxe, eu não, o Senhor colocou, o Senhor tira. Ou seja, eu não sou digno de me meter em nada, eu não posso me meter em nada, é o Senhor, a tua vontade, o Senhor faz. Se o Senhor quiser tirar a saúde da minha vida, o Senhor tira, eu não estou nem aí. Isso não é problema meu, eu não sou digno de tirar a vida de ninguém. Ele quis dizer isso para Deus. Então estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E aí, onde é que está a questão? Quando nós aceitamos a vontade de Deus em nossa vida, então, mesmo que aconteçam as lutas, mesmo que aconteçam as dificuldades, mesmo que aconteçam as confusões, mesmo que as coisas não dê certo, não estão dando certo no momento, mas lembre de uma coisa, Deus é Senhor da sua vida. Deus é Senhor da sua vida, não importa. Deus é Senhor, como era de Jó, como foi de Davi, como era de todas as pessoas que ele exaltou. De todas as pessoas, Davi passou por muita luta, Davi teve fugido do próprio filho, Davi teve o trono dele tomado, Davi teve que enfrentar gigantes, Davi passou por muitas lutas, mas ele podia dizer assim, mas o Senhor me ungiu como rei, o Senhor está fazendo eu passar por tudo isso? O Senhor me ungiu como rei, eu tinha que ser vitorioso, não foi? Quando o povo sai do Egito, o povo precisou também passar pelo Mar Vermelho, precisou usar fé para isso. Moisés estava diante do Mar Vermelho, o faraó vinha atrás, porque a Bíblia diz que toda vez que faraó libertava o povo, Deus endurecia o coração de faraó. Olha o exemplo, quando vinha uma praga, faraó ia lá, amolecia o coração e liberava o povo. Aí Deus novamente, o próprio Deus, ia lá e endurecia o coração de quem? De faraó. Para quê? Para mostrar que ele era Deus. Deus sempre fez aquilo. Aí a pessoa não entende por que Deus estava fazendo aquilo se faraó já tinha liberado o povo. E aí na última praga, quando morre o primogênito, aí faraó manda o povo embora, dá tudo, o povo libera, e depois Deus endurece o coração de faraó e faraó vai atrás. E aí chega diante do Mar Vermelho, e aí tem um mar na frente e atrás tem os cavaleiros de faraó. E agora? O exército de faraó. E o povo começou a fazer o quê? Murmurar. Moisés, por acaso não tinha lá cemitério, sepulcro lá no Egito? O Senhor trouxe aqui para a gente morrer? O povo começou a murmurar. Moisés, tranquilamente, vai lá e dá uma providência. Usou a fé dele. Moisés não murmurou contra Deus naquele momento. Moisés, ele se manteve firme, mesmo com a situação, olhando e vendo que vinha contra ele um exército poderoso que poderia eliminar aquele povo de uma vez. E aí chega diante do mar, os cavaleiros vêm e o mar está na frente. Aí Moisés faz o quê? Clama. O que o crente tem que fazer? Clamar é o que você tem que fazer. Mesmo assim, aí o povo, por que clamas a mim? É diferente. Moisés tinha um cajado na mão. Então Moisés clamou ali. E Deus falou o que tinha que fazer. Deus diz, olha, manda o povo marchar para ir para dentro. O povo marchou. Quando Moisés bota o cajado lá, e aí o mar se abre e o povo passa pés enxutos. Olha o que aconteceu. Mas a dificuldade veio as coisas ruins. Veio as coisas boas e as ruins. Aí vinha a coisa boa, que era liberar o povo, e depois vinha a coisa ruim. Mas as pessoas têm um propósito. Isso tudo acontece por causa de uma coisa. E nós não devemos nos queixar de Deus. Nós devemos nos queixar. Volta lá em Jeremias, Lamentação de Jeremias. Volta lá, Lamentação de Jeremias. Está aqui, Lamentação de Jeremias. Viu? Vou ler de novo para você. Lamentação de Jeremias, capítulo 3. Aqui, verso 39. Diz assim, olha. Por que nós nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos próprios pecados? Ou seja, de que se queixa o homem? De que se queixa o homem se não for dos nossos próprios pecados? Ou seja, quando nós começarmos a passar por luta, por dificuldade, comece a se culpar, porque você está passando isso, eu estou passando por isso, porque nós pecamos contra Deus. Se nós temos que se queixar de alguma coisa, nos queixamos dos nossos próprios pecados. Dos nossos próprios pecados. Então, qual é a oração de quem está em pecado? Qual é a oração de quem se atribui ao erro, quem traz a culpa para si? É pedir perdão.
É pedir perdão. É pedir perdão. É essa a postura da pessoa que está passando por prova. Senhor, me perdoa. Senhor, olha, eu pequei contra ti. Se eu fiz alguma coisa de errado, Pai, tira da minha vida, mas não deixa eu passar por isso. É isso. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. É isso. E não murmurar, dizer, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por prova? Por que a coisa está acontecendo? Está acontecendo por quê? Porque Deus quer fazer um propósito, porque tem alguma coisa errada em nossa vida. Tem algo que Deus quer consertar. E para isso Ele traz as provas, traz as lutas. Porque Ele é Senhor do bem e do mal. Eu não atribuo nada que está acontecendo na terra de bom ou de ruim. Eu não atribuo as coisas ruins, melhor dizendo, ao diabo. Eu não atribuo. Porque o diabo não tem poder de nada. O diabo não tem poder sobre a sua vida. A não ser que Deus permita. O diabo só pode tocar na sua vida se Deus permitir. O diabo só pode fazer alguma coisa com você se for na permissão do Pai. Se houver permissão do Pai. Se Deus não permitir, nada pode acontecer. Foi como eu comecei lendo no versículo 37. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser, gente. Ninguém, nem eu, nem você, temos poder nenhum sobre a nossa vida. Deus tem. Deus tem, sobre tudo. Tudo. Aí um fala, o coronavírus veio da China, foi a chinês que fez isso. Deus permitiu. Teve a Segunda Guerra Mundial, Deus permitiu. Deus permitiu. O carro bateu ali, morreu. Deus permitiu, aconteceu porque Deus permitiu. Ninguém tem controle de nada. Nós achamos que temos. Nós achamos. E Eclesiastes diz, eu demorei para entender. Ele fala, como eu li naquela hora, né? Eclesiastes diz assim, lá em Eclesiastes, né? Está escrito, o autor diz, né? Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso. E cheguei à conclusão de que Deus controla as pessoas sábias e as honestas. Fazem até o amor e o ódio delas. Olha para isso, Ele diz que pensou muito, eu pensei bastante. Olha, ele refletiu e custou a entender, mas ele entendeu que Deus é quem faz tanto o amor como as coisas no coração, os sentimentos ruins no coração deixa acontecer. Tudo que Deus tem o controle de tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é poderoso, é o único Deus. E ele diz aqui, tantas coisas boas como as ruins acontecem. Por ordem do Deus Altíssimo. É brincadeira? Por ordem do Deus Altíssimo. Versículo 38 de Eclesiastes, de capítulo 3 de Eclesiastes. Tantas coisas boas como as mais acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Ou seja, por ordem de Deus. Satanás só tocou em Jó por ordem de Deus. Tudo que vem de ruim na nossa vida foi por ordem de Deus. Só nos cabe pedir perdão. Só nos cabe dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me limpe. Então, minha amiga, meu amigo, meu irmão. Talvez você está me assistindo agora e você está passando por essa situação. Você está vivendo isso aí. Você está vivendo neste momento isso. Você está dizendo assim, poxa, tudo está acontecendo, tudo de ruim na minha vida. Está tudo dando errado. O que foi que eu fiz? Deus, por que isso? Por que não? Não pergunte não. Dobre o joelho e diga, Senhor, me perdoa. Senhor, me aceita como teu filho, como tua filha. Deus, eu quero me render a ti. Talvez você não está buscando a Deus aí, você está afastado. Talvez você se afastou, nunca mais foi na igreja, sumiu. E tem passado por luta, ainda não se deu conta que Deus está apertando você para você voltar. Que Deus está trazendo coisas ruins na sua vida para você voltar. Deus está te alertando porque o tempo está próximo. Deus quer realizar o plano dele em sua vida e você tem adiado. Você tem adiado, você tem deixado Deus chateado. Você tem retardado o plano de Deus e Deus vai cumprir, querendo ou não, é vontade dele. Ou mais cedo ou mais tarde, quanto mais tempo você lutar contra Deus, mais tempo vai demorar a dor. Mais tempo vai demorar o sofrimento. Mais tempo vai demorar a sua luta, sua prova. Então aceite. Aceite logo o tratamento de Deus na sua vida. Aceite o tratamento de Deus. Diga, Senhor, trata da minha vida. Me perdoa. Se rende a Jesus. Se entrega a Ele. Diz, Senhor, eu preciso de Ti. Que a Bíblia diz, a Bíblia diz, e ela é bem clara. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser livre hoje. Você pode ser livre hoje. Se você simplesmente dobrar o seu joelho aí, eu vou orar já. Eu já vou entrar em oração. Falta poucos minutos para 9 horas. Eu vou entrar em oração. Eu queria que você orasse comigo. E a sua oração, você que está afastado, você que tem muito tempo que você não vai na igreja,
Você que está aí afastado, você que não ora mais, você que não lê mais a Bíblia, você que está aí, às vezes está dentro da igreja, mas não está mais em comunhão com Deus, está vivendo uma vida longe de Deus e está acontecendo tanta coisa ruim na sua vida. Eu digo a você, olha, aproveita esse momento, dobra teu joelho e diz assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Senhor, me perdoa. Faz isso. Faz isso. Porque de que se queixa o homem se não for do seu próprio pecado? De que se queixa o homem se não for do seu próprio pecado? Então, faz isso. Faz isso, minha amiga, meu amigo. Faz isso agora. Começa a se preparar aí. Começa aí se preparar. Começa a se preparar. De que se queixa o homem se não for do seu próprio pecado? Jeremias, ele pediu a Baruque para que escrevesse, que era o escriba dele. E Deus, ele sabe de todas as coisas, ele faz todas as coisas, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas. O Senhor é maravilhoso e nós precisamos entender os planos de Deus em nossa vida. Precisamos entender o plano de Deus em nossas vidas. Ele é maravilhoso. Então, eu digo para você, olha, eu vou orar nesse instante. Eu vou orar nesse instante. Vou estar orando e eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Me acompanhasse nessa oração. Me acompanhasse nessa oração. Deus é maravilhoso. Eu estava aqui procurando aqui, eu queria ler. Deus falou algo comigo no meu coração. Eu citei sobre Jó. Eu falei sobre Jó aqui. Eu queria trazer algo aqui. Citei sobre Jó. Aqui. Olha o que diz aqui, ó. Jó 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Olha, lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte do banquete na casa dele e falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Olha para aqui que maravilhoso, ó. Tá vendo? E ele falou aqui, ó. E todos os seus irmãos, Jó, primeiro Deus fez o que com Jó? Deus tratou Jó e depois deu em dobro tudo que ele tinha perdido. Tudo que ele tinha perdido. E diz assim, e no versículo 11, e todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte no banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que o Senhor pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. Olha, veio muita desgraça sobre a vida de Jó. Mas quem fez? Que o Senhor, olha, o Senhor, para isso, ó, é forte demais. Olha para isso. Que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. No final, Deus exalta a gente, irmão. Quando nós nos voltamos para Deus, no final, o Senhor nos exalta. No final, a prova acaba. Porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, para que ficar agora murmurando? Para que murmurar? Para que ficar se lamentando? Se nós somos os errados, nós não somos merecedores de nada, e o Senhor tem controle de tudo. Tudo está na mão do Senhor. A vida de Jó estava sobre o controle de Deus. Estava sob o controle de Deus. A vida de Jeremias estava sob o controle de Deus. A vida de Jeremias estava sob o controle de Deus. Jogaram Jeremias no poço, bateram em Jeremias, prenderam Jeremias, mas Deus estava na vida de Jeremias. Deus estava cuidando de Jeremias. Jó também perdeu tudo, mas Deus estava cuidando de Jó. Deus estava tomando conta de Jó. E no final Deus exalta a gente. E no final Deus devolve em dobro tudo que nós perdemos. Então não é momento da gente ficar aí agora lamentando, dizendo Deus, culpando Deus pelas lutas. Ou atribuindo a A ou a B, pelo contrário, é hora de a gente se humilhar na presença de Deus. Se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados,
Olha como é que Deus é maravilhoso. Eu descerei, diz ele, olha, eu descerei, sararei essa terra. Eu descerei. Ele diz que vai sarar essa terra se nós nos humilharmos, nos arrependermos, nós chorarmos na sua presença, nós nos rendermos a Ele, nós nos entregarmos a Ele, nós aceitarmos o plano de Deus em nossa vida. Você só precisa aceitar, é isso que precisa acontecer. Aceitar o plano de Deus, dizer, Senhor, não importa o que está acontecendo, eu sei que é a tua vontade e eu aceito. Eu aceito a tua vontade. Agora eu vou pedir perdão ao Senhor. Eu estou te pedindo perdão, Pai. Se eu fiz alguma coisa, Pai, tira de mim. Eu não quero mais pecar contra ti. Então, minha amiga, meu amigo que está aí em casa agora, está me ouvindo, você está me assistindo, ou vai me assistir depois, não importa. Olha, aproveita. É o momento de você dobrar o seu joelho e dizer, Deus, me perdoa do meu erro. Porque de que se queixa o homem do seu próprio pecado? É nosso pecado que faz distinção. É nosso pecado que nos atrapalha na presença de Deus. É Ele que retarda o plano de Deus. É Ele que tira o plano de Deus da nossa vida. É Ele. Então eu queria neste momento orar. Eu queria orar. Orar por você que está em casa agora. Dizendo assim, olha, pastor, eu estou numa situação difícil. Eu estou aqui num estado de calamidade. Eu estou aqui arrasado. Eu estou aqui acabado. Eu não sei o que fazer. O mal veio sobre a minha vida e eu não sei o que fazer. Eu estou aqui numa situação que eu